noite, tudo bem, pessoal? Bem-vindos para mais uma live. Hoje a minha convidada é uma amiga de longa data, doutora Adriana Góes, especialista na área previdenciária, já está chegando. Então, meu nome é Adriana Góes, eu trabalho com direito previdenciário e fiquei muito feliz com o convite, é uma honra estar aqui falando com a doutora Jamila, que é uma pessoa que eu admiro de muito tempo, é uma amiga, sempre me ajudou desde o início da minha profissão, confiou no meu trabalho, fizemos muitos processos já em parceria, então teve muito presente em toda a minha trajetória. Né, quando nós nos conhecemos, eu acho que eu estava bem dentro dos 5 anos da advocacia, que eu considero que são os anos mais desafiadores. Depois a coisa vai melhorando, vai se encaixando e sempre me ajudou muito, me deu oportunidades, era uma pessoa muito parceira. Até hoje, né, eu tenho ideias, falo para a doutora me ajuda. Então, nossa, é uma pessoa que eu admiro muito mesmo e agradeço, porque eu sei como é importante, principalmente nos primeiros anos, como é que eu vou dizer, essa ajuda que a gente recebe, esse apoio, sabe? E a gente vai replicando isso, né? Eu até procuro sempre ajudar os colegas que estão iniciando, sanando dúvidas, mesmo às vezes na área previdenciária, eles me pedem situações, mesmo que nós não vamos nem fazer o processo juntos, mas por vezes eu assim, procuro resolver e ajudar os colegas, que eu sei como isso é importante. E você, né, mora no meu coração porque você me ajudou muito. Sabe, eu vou até tirar o doutora, porque a gente já tem uma certa intimidade, vou te chamar de Adri. Adri, ontem eu estava vendo umas fotos nossas de 7, 8 anos atrás. Não publique, por favor. E não dá para publicar. E lembrando do nosso início, da nossa amizade, da nossa parceria, como você foi importante para mim no início da minha carreira após eu ter voltado da Itália, foi quando a gente se conheceu. Então, você foi fundamental na minha trajetória como advogada. Quero salientar isso porque eu era assim muito retraída, muito fechada, eu não era de me relacionar muito com os colegas. E então você foi chegando devagarinho, foi muito querida, atenciosa comigo, teve paciência com o meu jeito, que não sou muito fácil assim de início, quando conhece. E tu me ajudou muito a superar esse obstáculo que eu tinha, que é inclusive uma coisa que já vinha de família, né? Porque como meu escritório ele é muito antigo aqui na cidade, na época que o meu pai abriu o escritório, não tinha assim muitos advogados, né? Tinham poucos advogados. E depois o meu irmão também não tinha muitos advogados, então não precisava assim ter muito network, trocar ideias, era meio individual, né, a atuação dos advogados. Inclusive, esses dias eu perguntei para o meu pai, mas a tua época era fácil, né? Porque não tinha quase advogados. Então, era só abrir a porta lá e esperar os clientes chegarem. Daí ele falou que sim e que não, porque na época dele tinha uma concorrência muito qualificada, que eram os advogados, assim, os melhores advogados que já tiveram na nossa cidade, que era o Carlos Galvez, inclusive a Justiça do Federal, tem o nome dele, o Catarino, tinha o Alberi Falkenbach, que recentemente nos deixou, o Dr. Darcio Vieira Marques, o Dr. Osmar Teixeira. Então, realmente, para se destacar em meio a essas feras de advogados na nossa cidade, então não era fácil, não foi fácil. Então, ele disse que, por um lado, foi tranquilo porque tinha pouca concorrência, poucos advogados, mas, por outro, os advogados que tinham eram desse nível super qualificados. Então, mas essa mentalidade é uma mentalidade antiga do advogado ser individualista, trabalhar por si,
ter medo da concorrência, né? Não ter essa visão que nós temos hoje. E você me ajudou a construir essa visão. Você foi fundamental nesse passo para mim de ter essas parcerias, essa amizade, de um ajudar o outro, da gente crescer juntas. Então você, o meu marido também, me ajudou bastante a passar essa fase, que ele, quando eu conheci ele, ele participava da OAB, da Comissão do Jovem Advogado, que você participava também. Sim. Então, vocês dois me deram essa visão de ordem, de participar da Associação de Advogados, foram fundamentais. O doutor Ayrton, que entrou agora, que ele acho que não vai ficar muito tempo, porque... Beijão, doutor. Ele tem um curso, ele me passou já que ele não tem como assistir. Também sempre foi meu parceiro, assim, me incentivou desde o início da minha trajetória, que ele foi fundamental também para dar força, para superar os obstáculos, que não é fácil, né? No início da carreira, a gente passa muitos perrengues. E o doutor Albano também, que eu não posso esquecer de falar, que até hoje está sempre do meu lado. Então, essas 4 pessoas, eu posso dizer que são fundamentais na minha trajetória e no meu sucesso profissional, que é você, Adri, o meu esposo, o doutor Ayrton e o doutor Albano. Até me emociono de falar, mas realmente vocês são fundamentais. Ai, fico muito feliz de poder retribuir um pouquinho do carinho e do apoio que eu sempre tive. E olha como a gente tem muitos amigos em comuns, inclusive nós nos conhecemos por amigos em comuns, né? Falou a doutora Gabriela. Mandar um beijão para ela, se ela assistir depois. E também o doutor Ayrton sempre me apoiou, um querido, incentivador. Até hoje me apoia. Quando eu faço uma live, alguma coisa, ele publica. E eu acho que isso faz a gente crescer, Jamila, porque nós sempre tivemos essa visão que o nosso colega ele não é um concorrente, mas ele é um parceiro. Ele passa pelas mesmas situações que nós. E eu chego a ter meses que eu tenho mais ações de colegas do que minhas próprias. Porque eu sempre tive essa parceria, essa visão de parceria. E nós crescemos juntos. Né? Não é um disputando, porque existe cliente para todo mundo, existe demanda para todos. E se unindo, nós podemos crescer mais ainda. Com certeza, a união é super importante. Inclusive, essa é uma das dicas que nós vamos passar aqui hoje na live, né? Nessa questão de união entre os colegas, né? De networking, de um apoiar o outro. Mas, inicialmente, eu tive uma dificuldade, já entrando no tema da nossa live, no início da carreira, que foi uma das razões que eu quase desisti de advogar, porque eu atuava no início, nos primeiros anos, do primeiro e segundo ano, como clínico geral, em todas as áreas. Eu não escolhi uma área e me especializei naquela área. Eu pegava vara de família, eu pegava direito imobiliário, eu pegava todas as áreas, trabalhista, previdenciário, penal, o que viesse, eu pegava ação, porque como eu estava começando, eu queria ter ações, ter clientes, e eu achava que isso seria a forma ideal de eu começar a ter uma cartela grande de clientes fazendo de tudo. E esse é um erro que é muito comum para nós advogados. Acho que a maioria cai nesse erro. Não sei se para ti foi assim também, começou como clínico geral. Com certeza, Jamila. Acho que muitos colegas que estão nos assistindo também se identificam com isso. É muito difícil que tu comece já numa área. Também, para mim, também foi parecido. Olha, eu acho que no começo eu fazia de tudo. Se vinha uma ação de família, eu fazia. Se vinha uma de consumidor, eu fazia. Eu comecei mais pela trabalhista, sabe? Eu tinha preferência, gostava muito de trabalhista. Mas se vinha outra ação, não deixava de fazer. Porque precisava, principalmente nos primeiros anos, para mim, o meu maior desafio era manter o escritório, sabe? Me manter mensalmente, pagar as contas do escritório.
Então, realmente, eu lembro muito dessas situações que tu falou, não desperdiçava nenhuma ação. Acho que até penal fazia. Não, penal, acho que não. Fiz alguma audiência de penal, assim, mas pouca coisa. Não posso dizer que trabalhei, mas audiência de penal já fiz. Um começo é um começo, né? Acredito que todos os colegas que estão nos ouvindo aí podem contar para nós, mas devem estar se identificando. Mas isso é uma questão que desincentiva no início da carreira os advogados, porque daí eu, por exemplo, não conseguia fazer nenhuma ação bem feita, nem outra, eu ficava muito perdida, me desgastava muito porque tinha que pesquisar e cada ação era horas, dias e dias para pesquisar. E não saía como eu queria, daí eu sofria, não dormia de noite, preocupada com o resultado, se eu tinha feito bem feito, sabe? Então, foi muito desgastante para mim no início da carreira e foi uma das coisas que me levou a pensar em desistir, né? Que eu pensei em desistir, pensei em fazer concurso, né? Daí... o concurso, depois de um tempo que eu estava pensando em fazer, até comecei a estudar para concurso, fiz uns cursinhos, mas daí eu vi que também não ia ser vantajoso para mim o concurso e optei por fazer o mestrado. Que daí que eu fui para a Itália, que eu fiz o mestrado fora, né, que era para dar aula, que eu gostaria de entrar na docência. Então, isso me levou, né, por um lado foi bom, que eu tive essa decepção no início como advogada, Sim. Porque daí me levou a pensar numa outra forma que eu gostaria de atuação profissional, que foi a docência, que eu fui para o mestrado, fui para fora e lá na Itália vi, né, muitas coisas, tive contato com gente do mundo inteiro e abriu minha mente para na volta eu já voltar com uma outra cabeça e focar no direito do trabalho, que é a área que eu sou apaixonada e que eu atuo praticamente exclusivamente, né? Que eu fiz especialização. E então eu atuo praticamente só na área trabalhista. Boa noite para a doutora Natane, que entrou agora. Tudo bem, doutora? Obrigada por nos prestigiar. Parabenizar ela, porque eu vi que ela vai tomar posse na Associação Brasileira dos Advogados, na Comissão de Direito de Família, né, sexta-feira, que inclusive eu também vou tomar posse. As duas estão de parabéns. Né, como diretora da ABA de Passo Fundo, estou muito feliz, assim, emocionada com essa oportunidade, ansiosa para dar início aos trabalhos, para movimentar a ABA aqui na região norte do estado. Inclusive, eu vou fazer contato nas próximas semanas com a doutora Natane, para ver se ela quer participar. A doutora Adriana já está com o posto garantido, né, na ABA. Um cargo Olha que coisa boa, especial. Então. À disposição, doutora, que precisar, conte comigo. Nossas parcerias de sempre. E outra dificuldade também que eu listei aqui, eu fiz umas pontuações aqui, pontuei algumas dificuldades no início da carreira, e uma delas aqui é excesso de despesas iniciais, que muitos advogados já começam, abrem escritório com muitas despesas, excesso de despesas, e isso atrapalha também no início da carreira. Eu não sei como é que vocês faziam ali no escritório. Esse para mim, assim, foi o meu maior desafio, né, doutora? Porque eu vim de uma família muito humilde, não tinha advogados na família, então vim para Passo Fundo e tentei me estabelecer aqui. Também não conhecia muitas pessoas, e o meu maior desafio nos primeiros anos realmente era administrar isso, que eu tinha poucos clientes e os pagamentos demoravam, muitas vezes um processo nós podemos esperar até 3, 4 anos para receber, e administrar essa situação com o pagamento de contas mensais. E agora essa mentalidade ainda está mudando um pouco, mas quando eu iniciei isso há 10 anos atrás, um pouquinho mais até, esse local físico, e existia muito essa necessidade dos clientes.
eles se identificavam por onde você trabalhava, precisava ter um local físico. Hoje ainda está mudando um pouquinho com essa situação de pandemia, muitos já aceitam atendimento online, também tem a questão que está crescendo bastante de dividir escritórios, até muitos colegas estão repensando nas suas estruturas, se realmente é válido ter uma estrutura grandiosa, com toda essa situação de home office que está se desenvolvendo, mas quando eu comecei, os clientes precisavam disso, sabe? Acho que parece que eles se sentiam mais seguros quando você apresentava teu cartão e mostrava o local. Então, realmente, isso para mim assim, foi o que mais me marcou, a minha maior dificuldade. E eu digo que eu estou na advocacia por persistência, porque eu nunca cogitei concurso. Eu sempre tive muito claro, sabe? Eu acredito que eu nasci para ser advogada, nasci para isso, mas realmente, por vezes, assim, por essa questão financeira, pensei de desistir também. E como eu te falei, e até tinha uma amiga minha que eu lembro que ela quis me ajudar, né? Eu acredito que eu estava com muita dificuldade aqui em Passo Fundo. E até ela me disse assim na época que achava melhor eu ir embora, porque ela não via futuro em mim aqui como advogada. Nossa. E eu acho que isso e eu acho que isso acabou me ajudando bastante, sabe? Acabou me incentivando, porque eu comecei a me cobrar mais, porque eu sempre me cobrava, pensando assim, não, eu tenho que participar, eu tenho que ir nas reuniões, eu tenho que estar sempre ativa, me atualizando, porque como eu não sou daqui, eu me sentia numa concorrência diferente com os outros advogados. Tu entende? Por isso que os que moram aqui já têm alguns conhecidos. E eu não tinha essa facilidade. Eu fui construindo, tanto que meus primeiros clientes, que eu trabalhava durante a faculdade com carteira assinada, né? CTPS. E eu acho que foi ali que eu me apaixonei muito pelo direito de trabalho. Sempre gostei muito dos direitos sociais. E eu tive que me desligar, me desliguei, né? Eu lembro que a minha família foi totalmente contra na época. Então eu sofri bastante porque eles foram contra eu vim para Passo Fundo. E mais ainda por eu me desligar do meu trabalho de carteira assinada. E para eles era uma coisa segura, né? Imagina, a gente sabe que é o que menos seguro é. Para começar de estagiária, com um salário pouco, com fazendo estágio gratuito muitas vezes. Então eles foram totalmente contra. E aí eu sempre me cobrei muito isso. E meus primeiros clientes foram colegas de trabalho e depois meus colegas da faculdade. Olha que coisa, acabaram sendo meus primeiros clientes. Porque eu acho que como eu decidi, eu tinha isso muito claro de ser advogada desde o início da faculdade. Então, eles me conheciam pelo advogada da turma, sabe? Muitos queriam concurso. E hoje, nossa, eu fico muito feliz porque eu tenho a honra de ter pessoas que foram minhas professoras. Inclusive, uma Ana Luísa Freitas, quero mandar um beijão para ela se ela estiver assistindo, que foi minha professora, e hoje nós temos parcerias em processos. Olha que felicidade, né? Como eu fico agradecida com isso. Tem que agradecer muito mesmo essas parcerias, essas pessoas especiais. Realmente, essa questão que você pontuou, que hoje em dia a maioria dos advogados já estão repensando, os que se formam, em abrir um escritório de advocacia por causa das despesas, pela falta de necessidade realmente, porque os clientes já estão adaptados. Agora, principalmente nesse período de pandemia, teve uma adaptação dos clientes para os meios digitais. Eu, por exemplo, essa semana eu atendi quase 10 clientes novos e todos via WhatsApp. Eles me mandam a documentação, me passam os dados, eu mando a procuração, eles assinam e me mandam de volta. Então, não tem mais assim, necessidade de se encontrar fisicamente, né? E o trabalho home office eu já adotava antes mesmo da pandemia, há muitos anos que eu trabalho home office. Eu gosto de trabalhar home office, acho que é mais tranquilo, tu fica mais à vontade, né? Não precisa usar salto, não precisa se maquiar, fica bem... Às vezes nós ficamos mais concentradas, né? Porque não tem interrupções, telefone. Exatamente. Então, essa questão do escritório, um advogado bem conceituado a nível nacional, que inclusive participou do nosso seminário aqui 2 semanas atrás, o Dr. Rafael Lara Martins, colocou se ele, numa live, fosse abrir escritório hoje,
ele iria abrir o escritório totalmente digital, não iria abrir escritório físico. E tem outras questões também, outros locais agora que os advogados estão adotando, como você falou, dividir espaços, espaços coworking. Então, tem várias opções para os advogados na atualidade, que não há necessidade, né, de ter essa despesa fixa mensal, que no início da carreira é muito difícil de conseguir cumprir, né? Como você falou, os processos às vezes demoram 5 anos, 10 anos para dar retorno. Como é que vai esperar todo esse tempo, né? E É a doutora verdade. Débora colocou ali que temos que estar em constante atualização para não ficarmos para trás. Com relação à tua família que não te apoiou no momento que Foi você totalmente quis. contra. Então, eu li que os mais próximos a nós têm mais dificuldade de aceitar as nossas mudanças. As pessoas que são mais próximas a nós têm maior dificuldade de aceitar as nossas mudanças. E realmente é bem por aí. A família, às vezes, quando a gente fala, eu vou mudar de área, vou mudar de cidade, vou mudar de profissão, eles não aceitam assim com tanta facilidade, né? Eles apresentam maior resistência. E mais uma colocação também, que eu vi uma frase muito importante, que nós somos a soma das cinco pessoas mais próximas a nós. Né? Não sei se já leu essa frase. Sim, Nós bem interessante. representamos a soma das 5 pessoas mais próximas a nós. E realmente é isso. Então, eu fico muito feliz de ter você próxima a mim, que você é uma pessoa que está com muito sucesso na tua profissão, né? Então, só venha somar. Quero dar um abraço para o Dr. Thiago Kidrick, que entrou agora. Sim, eu ia mandar um beijo para ele também. Querido, bem-vindo. Sexta, então, temos o evento da ABA. Estou bem ansiosa para participar. Né? Vamos contar com várias nomeações para a ABA. A doutora Débora está colocando também várias superações. Cada dia é uma superação na nossa profissão. Né? Dr. Thiago é um grande advogado, previdenciarista também, que eu admiro muito, me inspiro, e nós precisamos disso, da mesma forma, né, doutora, que você quero manter sempre comigo e me inspiro muito em você, e a gente tem que ter pessoas que nos inspiram para nos incentivar, para nos levar para cima, nos botar para cima, nos fazer seguir adiante. E realmente, para mim também eu tive toda essa questão familiar. Hoje ninguém me fala nada, sabe, da TV de Passo Fundo. Eu falo, a mãe comenta comigo, não foi tanto assim. Mas eu lembro que até o meu pai ficou sem falar comigo um tempo, porque eu resolvi vir para Passo Fundo e resolvi vir advogar, né, uma profissão liberal, e isso para eles era uma coisa escabrosa, assim, loucura, né? Eles acharam que a faculdade tinha transformado, tinha me enlouquecido, mas não era, isso era um compromisso com um sonho meu, que era ser advogado, que acabei atingindo com muita persistência. Sim, isso faz parte do ser humano, essa resistência que eles têm das mudanças, isso é comum. Claro. E outro erro também que eu pontuei aqui no início da carreira para os advogados é esperar que os clientes venham, né? Que os clientes apareçam no escritório, que caiam do céu clientes. Isso não acontece. É uma ilusão que você vai abrir a porta do escritório, vai colocar uma plaquinha lá e os clientes vão aparecer magicamente no seu escritório. Isso não acontece. Temos que trabalhar em cima, né, de conquistar clientes. Aqui entra a questão do marketing jurídico, questão do networking. Claro que sempre temos que cuidar também para não ferir o código de ética da OAB. Né? Não podemos trabalhar com captação, com esse tipo de atividades que ferem o código da OAB, mas também não podemos ficar parados esperando que os clientes apareçam, que não vai acontecer. Temos que ir atrás, né? Mostrar o nosso serviço, ser reconhecidos pela área de atuação, que até a doutora Débora falou ali antes,
especializar, isso é muito importante, ter reconhecimento. Até o Dr. Esdras Dantas, numa palestra que deu aqui em Passo Fundo, quando ele veio, não sei se você lembra, que me marcou bastante. Sim. Inclusive, eu gostaria de falar para ele sexta-feira, se eu tiver a oportunidade, que ele me falou, enfim, na palestra ali, depois também pessoalmente, que a gente tem que ter o maior número de pessoas conhecidas, fazer o maior número de networking, ser uma pessoa conhecida, que é tão essencial quanto a capacidade que a gente tem, intelectual, o nosso conhecimento, é ser conhecido. Isso é fundamental. E a partir dali, dessas palavras dele, me deu estalo, né, que eu tinha que ser uma pessoa conhecida. Né? Porque para ter sucesso, o advogado tem que se tornar conhecido. Então, foi muito interessante essa palestra dele, entre outras questões que ele abordou, que ele levantou, que é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro e internacionalmente também, é uma pessoa de muito sucesso no Brasil. Então, foi fundamental eu ter ouvido essas palavras dele e mudou totalmente a minha vida. A partir dali, do início da aba, eu comecei a participar mais da OAB, comecei a aceitar convites que antes eu ficava selecionando. Isso aqui não conheço, não vou aceitar, né? Nas redes sociais. Comecei a aceitar os convites, já estou com 2 perfis do Facebook, mais de 10 mil seguidores no Instagram. Então, isso é tudo uma semente que me foi plantada lá atrás, nessa palestra com o Dr. Esdras, que foi fundamental na minha mudança de comportamento. Eu lembro bem desse dia, foi a palestra do Thiago Kidritsky, de reafirmação da DER dele. Eu também fiquei muito impressionada com essa fala dele. E desde então, sabe, também procuro estar sempre fazendo publicações, porque hoje restou para nós, nessa fase, as mídias sociais. Até então, eu não costumava fazer muitas publicações, raramente, e aí essa situação acabou nos incentivando, e é uma forma de nós ficarmos conhecidas, sabe? O nosso escritório, ele não tem mais barreiras físicas, tanto que eu tenho parceria com um colega do Rio de Janeiro, que me conheceu numa live, nós conversamos tudo online, fizemos contrato e ele me manda documentos e trabalhamos em ações juntas que tramitam lá, por causa das mídias sociais. E tem professores que eu sigo bastante, que é o Arthur Barreto, Ana Paula Fernandes, quem é do Previdenciário conhece eles, e eles falaram os dois, mais ou menos o mesmo sentido, que hoje o nosso escritório não tem mais barreiras. Tanto que o Dr. Arthur, ele tem parcerias com escritórios de todo o Brasil. E ele não atende clientes. Os processos deles são só de advogados. Ele é uma referência no direito previdenciário e ele não faz mais nenhum atendimento presencial. Ele trabalha no home office e todo o trabalho dele é feito para colegas advogados que mandam toda a documentação por e-mail, atende os clientes. E a Ana Paula Fernandes também, que é um grande nome do direito previdenciário, mantém esse mesmo sistema de crescimento. Professora também, ela dá professora, diretora do EPREV. Exato. E ela também mantém esse sistema. Ela disse que tem clientes de todo o Brasil, que ela assina, em algumas situações ela aparece, algumas não. E ela mantém esse sistema que tem dado muito certo para ela. E como a gente se reinventou, né, nesse período de pandemia, né? Eu me reinventei totalmente. Muito, né, doutora? Depois daquele vídeo que eu fiz em março, logo que iniciou a pandemia, de lá para cá, assim, eu tive uma evolução muito grande, que eu tinha muito medo de falar na frente da câmera, tinha medo dos julgamentos, né? Tinha medo do que vão pensar de mim, os clientes, né? Vão entender o que eu quero passar, fazendo lives, fazendo vídeos ou não. Então, a gente fica muito inseguras, né? Com relação ao que as outras pessoas vão pensar. Isso, às vezes, bloqueia
as pessoas de terem sucesso na profissão, principalmente nesse período agora de pandemia, que é a única forma da gente passar conhecimento, trocar ideias através de lives e de vídeos, mas eu tinha muito medo, assim, de me expor, de que iam pensar, e isso foi uma superação nesse período que eu tive. Acredito que você também passou por essa fase de dificuldade inicial, apesar de nós duas sermos professoras, e a gente está acostumada a falar com o público e com alunos, mas é diferente essa... É bem diferente. Essa comunicação digital, virtual. Quero mandar um beijo para o Dr. Bruno, advogado, colega, um grande previdenciarista também lá de Porto Alegre, que está nos acompanhando. E realmente nós tivemos uma evolução muito grande. Ainda, doutora, que você assistiu, eu não tive coragem de assistir ainda. Então, eu faço e não assisto, porque ainda mais no começo, né? Eu lembro que a nossa primeira live que eu fiz foram nós 4. Né, eu, você, o Dr. Giovanni Papini, o Dr. Ayrton, e nossa, eu tava muito nervosa aquele dia, acho que eu tava mais nervosa do que palestras, aulas que eu já dei, assim, de forma pessoal. Eu tava com a internet travando, então foi um horror. Os advogados comentavam, a doutora Jamila tá com a internet 3G, não sei o que, da Claro, agitando comigo. Era bem no início, quase ninguém fazia lives, né? Hoje já está sendo muito mais difundido, ainda bem. Sim, nós somos as primeiras a começar aqui em Passo Fundo, pelo menos, a fazer esse tipo de comunicação através das lives. Sim. Outra questão também que eu pontuei aqui com relação às parcerias, que não pode também procurar qualquer tipo de parceria. Tem que selecionar as parcerias, porque parceria em grande quantidade não é vantagem, tem que ter qualidade, né? A Rose disse verdade. Que não transpareceu, Adri. Essa vergonha. Obrigada, Rose. Você é uma querida. Com o tempo nós vamos aprendendo a disfarçar, mas todos ficam um pouquinho nervosos, né? Principalmente no começo. A Rose foi a minha vítima também. Eu convidei ela para uma live. Sim, eu assisti. Ela falou muito bem na live dela. Ela não teve coragem de dizer não, mas ela me confessou que estava bastante nervosa, mas superou o medo também e foi super bem. Nossa, falou super, agregou um monte com as ponderações dela. Parabéns. Ó, a doutora Débora complementando ali também. Pode sobre falar. As parcerias. É verdade, senão vira incômodo também. A parceria é uma relação de confiança, né, doutora? É como nossos clientes, é uma relação de confiança. A partir do momento que nós quebramos essa confiança, não tem mais a parceria. Verdade. Eu tenho uma parceria bem antiga com a doutora Adriana já, né? E muitos anos. Não conte o ano para não precisamos exatamente mencionar o ano, né? Mas faz bastante tempo. Não vamos entregar nossa idade nessa live. Não, Deus livre. Fez uma make caprichada aqui com a Kate. Claro. Um beijo pra Kate, querida. Beijão pra Kate. Temos que aproveitar as oportunidades, né, doutora, de se arrumar, de fazer make, porque verdade. É um ano um pouco atípico esse, bastante, para falar bem a verdade. Verdade, mas assim, ó, realmente eu seleciono bastante minhas parcerias e quando eu fixo com alguém é de tempos, assim, não fico trocando, né? Eu tenho a parceria com a Rose e com a doutora Adriana e algumas com a Laís também, quando é a área de penal, né? E essas são as minhas maiores parcerias que eu tenho. E então tem que ser assim poucas, mas de qualidade, né? Que é o que verdade. se incomodar para ter essa confiança, né? Tem que ter uma afinidade também com a forma de trabalho, né? Geralmente, quando os colegas nos procuram para fazer uma parceria, eles já têm um pouco de afinidade conosco, já conhecem nosso trabalho, com exceção dessa nova realidade agora, que às vezes tem uma parceria com um colega do Rio de Janeiro, como eu
estou formando agora. Mas parceria, como eu digo, é confiança. E outra questão também que eu pontuei aqui, que tem advogados que fazem muitos favores. Isso também não é legal, né? No início da carreira, às vezes são explorados, fazem muitos favores. Claro que, eventualmente, trocar um favor, tranquilo, mas não fazer favores sempre, porque tem que também ter renda, tem que se manter, né? Claro. Vira exploração. A Josi falou que chegou atrasada. Josi, tá tranquilo. Ainda tem um beijão, Josi, querida. E a Rose honrada com a parceria, eu também. Rose, você é uma pessoa muito querida, de confiança, que dá para contar. Nós três fazemos uma ótima parceria. Quando Verdade. uma não pode, a outra pode. Uma sempre ajudando a outra, né? Um beijão para ti, Rose. Outra questão aqui, demorei muito para começar a minha divulgação como advogado. Isso também é um ponto importante, né? Como que foi para ti essa divulgação? Para mim também, uma coisa que me marcou muito foi que quando eu fiquei só com o previdenciário. Porque então eu comecei, como todos começam, fazendo todo tipo de ação. E aí eu fui para trabalhista e na verdade, eu sempre fiz previdenciário, mas muito pouco no começo. Só que quanto mais eu fazia previdenciário, quanto mais eu estudava, mais me apaixonava. E fui me apaixonando, e o previdenciário tomou conta da minha vida e não consegui mais fazer outras áreas. Hoje, 99% do que eu faço é direito previdenciário. E eu acho que isso foi um diferencial muito grande para o meu crescimento. E foi uma decisão difícil, porque eu tive que abrir mão de outras coisas. Até na época também o Thiago, meu esposo, foi contra. E disse pra mim, olha, pense que tu vai abrir mão, tu vai deixar de ganhar. E eu tinha essa mentalidade, achando que ia deixar de ganhar. Mas não, foi o contrário. Quando eu defini para minha área previdenciária e foquei, foi onde eu mais ganhei clientes, onde mais eu ganhei parceiros. E me abriu muitas portas, sabe, essa decisão. E aí também, tardiamente, mas comecei a trabalhar as mídias sociais. Né? Muito importante. Com a ajuda da nossa querida Josi. E um erro Quero também... mandar Pode falar. Quero mandar um beijão para minha mãe, que está me assistindo, que é um anjinho na minha vida. Me ajuda muito, cuida da minha filha, dos meus cachorros. E foi contra eu vir para Passo Fundo, mas hoje ela disse que não foi tão contra assim. Sabe? E tá bem contente. Querida, agora eu quero que ela venha pra cá, quero trazer ela. Sim. Ela tá sempre me apoiando também. Como a filha, ela é muito querida, curte, comenta meus posts. Fico bem feliz com o apoio dela. Uma queridona mesmo. E o pessoal de Soledade entrando, a Marlene Lodge, um beijão também. Sim, esse sobrenome uma querida lá da minha cidade. Então, assim, um erro também que os advogados cometem é abrir o escritório e começar a advogar sem ter noção de empreendedorismo, de marketing jurídico, né, de finanças. Abrem o escritório assim de qualquer jeito, né? E isso impacta muito na carreira, porque essas áreas estão em constante contato com o direito, né? Então, tem que ter mínimas noções de marketing jurídico, mínimas noções de gestão do escritório, né? Das questões digitais, que agora está muito em alta, né? Da automação do escritório. Então, isso é importantíssimo. Sim. Essa parte de gestão, eu sempre gostei muito do desenvolvimento pessoal, mas essa parte de gestão, recentemente eu estou me dedicando bastante, porque o nosso escritório, ele é um negócio. Ele tem que dar lucro, ele tem que nos manter, ele tem que pagar nossas contas. Nossas contas não é nada de errado pensar assim. Claro que nós temos um papel muito importante, principalmente quem trabalha com os direitos sociais, mas a realidade é essa, o nosso escritório tem que gerar dinheiro.
E aí o que acontece em um determinado momento? Tu começa a ter muito trabalho. No começo tu deseja tanto trabalho e todo aquele trabalho começa a vir com o passar do tempo. Então hoje eu estou fazendo curso de gestão, está me ajudando bastante para organizar o trabalho, para ganhar tempo, para ter processos claros, coisas que eu não tinha, sabe? Melhora a comunicação, tu ter uma missão no teu escritório é bem importante, isso engaja as pessoas a trabalharem contigo. E coisas que eu descobri recentemente, que era uma coisa que eu já falava há muito tempo, né? Já deve ter me ouvido falar isso, que o meu trabalho, que eu considero, ele é muito mais do que conceder um benefício, ele é levar dignidade para as famílias. E essa é a missão do nosso escritório. Depois que nós definimos uma missão, ficou muito mais fácil, sabe? O pessoal se sente mais engajado. E aqui eu tenho um público muito peculiar, até eu converso com o pessoal que trabalha comigo, digo, olha, às vezes o nosso cliente, ele parece um pouco ríspido, mas cada vez que você vai atender o cliente, você tem que lembrar que ele já passou por muitas coisas para chegar aqui. Ele já passou por muitas situações, mesma coisa no teu escritório, né, doutora? A pessoa já foi lá, geralmente não recebeu, teve alguma situação ruim no ambiente de trabalho, então nós temos que desenvolver um ambiente acolhedor para receber essas pessoas, porque eles já passam por tantas situações no seu dia a dia, tanta coisa. Sempre eles chegam com vários problemas, tanto psicológicos, porque foram agredidos no ambiente de trabalho, ou com problemas financeiros, que é muito comum, principalmente nessa fase. Então é bem complicado mesmo, a gente tem que ter uma preparação grande para atender os clientes. E essa questão que você falou da gestão do escritório, eu quero trocar uma ideia ainda contigo, porque isso é o maior desafio dos advogados, é ter essa gestão do escritório, porque né, o advogado ele tem muita dificuldade de aceitar, a maioria, que o escritório é um negócio. Essa é uma grande dificuldade dos advogados. A partir do momento que os advogados aceitam que o escritório é um negócio, daí tem que buscar essa gestão. Eu lembro que o Flávio Paim, que fez a nossa consultoria ali do escritório, ele colocou para nós o seguinte: não adianta vocês fazerem marketing jurídico e não ter uma estrutura adequada para receber esses clientes, que é o que você estava falando agora. E daí os clientes começam a chegar no escritório, vem em avalanche, e a gente não tem essa estrutura, essa gestão para recebê-los, né? Porque para ganhar cliente é fácil. Agora o difícil é manter os clientes, né? Isso é uma questão também muito importante de colocar para os novos advogados que estão começando, que a manutenção desses clientes é tão importante quanto conhecer, né, os clientes, que os clientes cheguem até o escritório. Então essa manutenção tem que investir bastante, né, num bom atendimento, numa organização, porque os clientes não são bobos. Eles veem se você está organizado, se você tem uma estrutura organizada. Inclusive o Flávio fez para nós um fluxograma do escritório, desde o momento que o cliente chega, do primeiro atendimento, né, de pegar os dados, fazer o cadastro do cliente, depois fazer a procuração, daí pegar esses dados e inserir digitalmente no computador, fazer uma pasta digital para aquele cliente. Então é toda uma estrutura que tem que ter dentro do escritório, uma organização, para que tenha sucesso na profissão. Não adianta só você ter o cliente e não saber como vai fazer para manter o cliente, né? Porque daí esse cliente indica outro, e o boca a boca é fundamental na nossa profissão. Acho que é o maior marketing que tem, é o boca a boca, né? Acho que ainda é o trabalho bem feito, o cliente se sentir acolhido. Exatamente. Acho que nós podemos dizer, sim, pelo menos eu, doutora, que nos primeiros anos, desculpa, eu não perco a mania de ter chamado de doutora. Tu gosta, né? Não perco. Sabe que eu gosto de ser chamada de doutora? Então vou te chamar. Que bom, então, que você gosta. Porque os primeiros anos, nosso maior desafio é conseguir pagar as contas, é dinheiro mesmo, para se manter, e ter clientes.
E aí, com o tempo, começa a vir todos aqueles clientes que tu desejou e ações, eles começam a vir. E aí, o nosso desafio passa a ser fazer a gestão dessa situação. Que eu tenho me empenhado agora nisso, organizar o tempo, porque não é só o tempo do escritório, mas nós também temos que organizar hoje, produzir artigos, estudar, principalmente a atualização. É uma fase que existem muitos cursos, a oferta é muito grande, né? E, nossa, eu fico às vezes enlouquecida com tanta opção para fazer, não sei o que eu faço primeiro. E até, então, nós precisamos de uma organização. E no meu caso, da doutora também, que tem filhos, nós temos que ter o tempo com os filhos. Então, é preciso ter uma gestão eficiente para te conseguir dar conta de tudo. Até eu me inspiro muito na doutora Jamila, porque é uma pessoa que tem filho pequeno e dá conta de tudo, e trabalha, escreve artigo, e faz, cada vez acaba trazendo mais atividades. E eu admiro muito e também vamos trocar várias ideias para que eu me inspire e consiga fazer isso também. Não é fácil, eu sei. É um grande desafio para nós. Quem tem filhos pequenos. É muito importante, porque o escritório é uma parcela, né? Por exemplo, eu tenho a faculdade, né, que eu dou aula. Então, agora tem a faculdade, tem o escritório, tem os filhos, né, a casa, eu, né, que tenho que cuidar também da saúde. Então, é uma série de coisas que a gente tem que gerir, né? A gestão do tempo é muito importante. Tanto a gestão do escritório como a gestão pessoal. E, então, a gente não pode esquecer de nenhum ponto, tem que deixar tudo andando, fluindo de acordo, senão não vale a pena, né? Essa loucura toda, se não conseguir se organizar. E os clientes, eles percebem, isso é muito importante de salientar, se você está organizado, se você está tranquilo, se você está focado no trabalho, né? Então, e essa questão da especialização, realmente tem que ser uma especialização constante, ainda mais nesse período de pandemia, que muda as leis, estão toda hora sendo alteradas, né? Prorrogando prazos, por exemplo, no meu caso, que trabalho de trabalho de acordos de redução e suspensão de contratos de trabalho, toda hora os prazos estão sendo estendidos, renovados, agora pode até 180 dias a suspensão e a redução. Então tem que estar sempre de olho, né? E se aprimorando, se atualizando, porque senão a gente não consegue acompanhar e os clientes acabam fugindo das nossas mãos, que é bem fácil assim como é fácil de conseguir, para perder também é mais fácil ainda. Isso aí. Quero mandar um beijo para a Iracenise, lá de Soledade, o Matheus, olha o pessoal de Soledade participando muito. São os queridos. A doutora Débora está até nos indicando um livro ali. Vamos ver. Olha, produtividade. Boa. Produtividade ótimo. Para quem quer tempo. Obrigada, doutora. Vai estar incluído na minha lista de leituras. Interessante, isso aí é bem importante. Isso aí. Eu estou com dificuldade de ler livros, sabe? De noite, quando eu vou ler os livros, eu estou bem cansada. Daí eu estou assim, lendo 2, 3 folhas por noite, assim, 2, 3 páginas por noite, e já não aguento mais, devagarinho eu vou indo. O livro mais recente de desenvolvimento pessoal que eu li foi O Milagre da Manhã, que foi muito bom. E gostei desse título, vou anotar e vou procurar ler. Não sei se nesse mês que vem, mas vou ler e daí vamos conversar, doutora Débora. Vamos trocar uma ideia sobre esse livro. Achei bem interessante. É interessante mesmo. Eu agora estou dando uma disciplina diferente na faculdade, que é Direito Constitucional, que eu sempre... A minha disciplina é Direito do Trabalho. Então, eu estou agora tendo que estudar mais sobre a parte constitucional. Então, eu estou, assim, bastante focada nessa área agora, né? Em função das aulas. E até ontem eu indiquei livros para os alunos, que é um livro que eu adoro, que ele é bem antigo, que é A Era dos Direitos. Não sei se chegou a ler, do Norberto Bobbio. É muito bom.
É muito bom, Muito né? Eu bom ler, sempre sim. indico, e eu já li várias vezes, porque eu adoro o Bob, eu adoro a leitura, acho tranquila, acho fácil sim, de ler, não é uma leitura É. pesada, densa, né? Então, eu costumo ler mais livros jurídicos mesmo, porque não tenho muito tempo, né? Mas A esses, gente acaba priorizando. priorizando. Tem um livro que é bem famoso, que é a cabeceira da minha cama, que eu estou lendo agora, que você já leu, eu acredito que é aquele do Dale Carnegie, sabe? Sim, já li Esse vários é, títulos dele. esse é sempre tá em alta, né? Só E quero mandar um beijo para o Márcio Hartz, meu professor lá do G4, um grande professor que já fizemos live. É o mago dos cálculos, entende muito de direito previdenciário. E o outro lado, porque ele era procurador federal e aí passou para o lado da advocacia. Olha que interessante. Então ele sabe maravilhoso, muito mesmo. E é maravilhoso. com ele eu sempre brinco que conhecendo ele, a minha vida fez sentido, porque eu gostava muito de matemática, muito dos números e fui parar no direito, né? Então, primeiro, uma coisa que não fechava. Mas, segundo ele, tem tudo, tudo relacionado, porque o direito previdenciário é onde mais nós fizemos cálculo. Então, fechou a minha vida, fez sentido. Ai, que Obrigada, legal. professor, por nos prestigiar. Só tem estrelas na nossa live. Hoje já entrou o doutor Dalegrave, Olha, agora, doutor Márcio e o doutor obrigada, Tiago. doutor Dalegrave. Parabéns para nós, hein? Que público Léo, seleto. sim, muito Então, seleto mesmo. então, acho que o que eu pontuei seria isso, basicamente, esses pontos principais, as dificuldades no início da carreira, né? E a superação é essa, especialização constante, né? É. Boas parcerias, Isso, economia, persistência. É. gestão de tempo, gestão de escritório, né? Marketing jurídico, que isso a gente tem investido bastante. Para mim tem dado resultado. Acredito que para ti também. Muitas Para mim pessoas também. me questionam e questionam pessoas próximas a mim que me contam. Tá, mas a Jamila está fazendo essas lives e rende alguma coisa? Sim, essa é uma grande dúvida. Mas rende alguma coisa essas lives, esses seminários? Então, tem que ter uma visão mais ampla do mundo jurídico, não pode ter essa visão que advogado tem que só estudar, só ler e ler processo, fazer audiência. Tem toda uma estrutura por trás da nossa profissão e a gente não pode esquecer disso jamais, ainda mais agora em tempos de pandemia, né? E sexta-feira, então, conto com a presença de vocês na minha posse, na aba. Estou bem animada. Vai ser uma nova fase Com certeza. nessa diretoria aqui de Passo Fundo. Já tem muitos advogados me procurando para participar da aba. Hoje recebi vários pedidos, solicitações que querem participar. Estou bem feliz. Não só aqui de Olha que Passo coisa Fundo, boa. mas de toda a região, Carazinho, Marau, Erechim. Ó, Josi, claro que rende autoridade no assunto, isso aí. Muito bom. Exato, isso é importantíssimo, ser reconhecido, né? Que é uma dos pontos principais para os advogados, é ser reconhecido, ter reconhecimento na área de atuação, né? Ter autoridade, como bem diz a Josi. Eu acredito que o meu crescimento, para o meu crescimento profissional, isso foi muito, como é que eu vou explicar? Foi muito a partir assim do que eu defini a minha área e comecei a focar na minha área e fazer publicações só na minha área. Isso foi crucial para o meu desenvolvimento pessoal, sabe? Porque então hoje as pessoas sabem que eu faço previdenciário, porque elas veem nas mídias sociais, elas veem nos grupos, então elas me pedem, muitos têm dúvidas, e eu acho que isso que é importante, tu ser conhecida pela área que tu trabalha. Porque então, até então, antes de eu ter esse foco, muita gente nem me conhecia.
E aí eu fico muito feliz, às vezes eu vou em algum lugar, vou na OB ali, quando a OB ainda a gente podia ali tomar um cafezinho, o pessoal me vê, doutora, tu faz previdenciário. Olha, eu ficava tão feliz, sabe, de ter esse reconhecimento, de ser identificada por essa área que eu gosto tanto. E é muito gratificante. Muito. Eu tenho vários colegas também da área trabalhista que me ligam pedindo o que eu acho de tal assunto, indicações e qual caminho seguir. Então, isso é muito legal. Também fico muito gratificada. Adri, quero te agradecer, porque já vai cair a nossa live, já estamos com quase 1 hora. Muito obrigada. Nem vi o tempo passar. Que a nossa parceria dure para sempre, que seja eterna, que a gente tenha muito sucesso juntas. Falta 1 minuto e 55, se quiser dar as palavras finais. Eu que agradeço, né? Tu é uma pessoa inspiradora que sempre me inspirou e com certeza a nossa parceria vai muito longe, né? Isso é só o começo, ainda tem muito por vir, muitas lives, muitos eventos, muita coisa por vir pela frente. Quero agradecer todo o pessoal que nos prestigiou, que participou também. E já convidá-los que amanhã eu vou participar de um evento a nível nacional, promovido pela Comissão de Direito Previdenciário da OAB Amapá. Muito interessante, está lá no meu Instagram. Vai ter vários professores, Rodrigo Sodero, professores de todo o país. Eu fiquei muito honrada mesmo de participar. E na próxima semana, obrigada, fiquei muito feliz. E na próxima semana vou ter uma live com o professor Emerson Lemes, que também é o rei dos cálculos 2. Olha, eu estou só rodeada do gênio dos cálculos, o rei dos cálculos, né? Nós atraímos o que nós gostamos, atraímos as pessoas parecidas com nós. Então também ainda tem muita coisa por aí. Estou fazendo 2 sorteios lá no meu Instagram. Tem um sorteio do livro do professor Hélio Gustavo, livro do professor Rubim. Então me sigam, pessoal, participem e dúvidas, qualquer coisa, quando quiserem falar de direito previdenciário, me chamem que eu estou à disposição. Um beijão para vocês. Parabéns pelas iniciativas, me orgulho muito de você, sempre estar com essas ideias novas. Queria agradecer também o pessoal que nos acompanhou, a Rose, a Mari, toda a Josi, todos os amigos queridos. E uma boa noite para todos. Até a próxima live.